presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, criticou hoje a atuação da Polícia Federal no inquérito da Covaxin. Aziz classificou como estranha e rara a iniciativa de ouvir investigados na véspera de depoimentos deles aos senadores da comissão. Em resposta, a Polícia Federal declarou que atua de forma imparcial. O depoimento de hoje era de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos. A empresa entrou na mira da CPI após a denúncia do servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde, de que sofreu pressão atípica de superiores para liberar a importação da Covaxin. Os advogados de Emanuela Medrades fizeram de tudo para tentar esvaziar o depoimento dela. Chegaram cedo ao Senado e pediram à cúpula da CPI que o depoimento fosse cancelado. Argumentaram que Emanuela Medrades deveria ser tratada como investigada e não como testemunha, porque ontem ela prestou depoimento à Polícia Federal nessa condição. Os senadores não aceitaram os argumentos, exigiram que ela comparecesse à CPI. A estratégia da defesa atrasou o início do depoimento em mais de uma hora. Ontem, os advogados tentaram na Justiça cancelar o depoimento dela. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, negou o pedido de Emanuela Medrades para não comparecer à CPI. Deu a ela o direito de ficar calada sobre questões que pudessem incriminá-la, mas determinou que Emanuela respondesse sobre tudo mais. Emanuela Medrades foi convocada à CPI para esclarecer pontos importantes do negócio entre o governo federal e a Precisa Medicamentos. Negócio de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ela era responsável, entre outras atribuições, por enviar as faturas comerciais para a importação da Covaxin, os chamados invoices. As faturas apresentavam várias irregularidades, como um número de doses da vacina menor do que o previsto no contrato e a exigência de pagamento antecipado de 45 milhões de dólares. O acordo só previa o pagamento após a entrega das doses. Amparada pelo habeas corpus, Emanuela Medrades não quis assumir o compromisso de só dizer a verdade. Por orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, alertou que a decisão do presidente do STF não dava a ela o direito de ficar em silêncio durante todo o depoimento. A depoente, ela tem um habeas corpus muito claro do ministro Fux. Caso não cumpra, ela estará descumprindo uma decisão do próprio ministro Fux. Só se ficará em silêncio se autoincriminar. Então, como Vossa Excelência disse, é uma decisão que o ministro dá para protegê-la como investigada, mas não dá esse direito todo para que não responda questões que não são direcionadas a ela. Assim como Emanuela, diretora da Precisa, o dono da empresa, Francisco Maximiano, também virou investigado da PF um dia antes do depoimento à CPI. Omar Aziz questionou a atuação da Polícia Federal. A nossa depoente de hoje, para vocês terem uma ideia, foi ontem ouvida pela Polícia Federal. Foi ouvida ontem. Inexplicavelmente, o seu Maximiano se torna investigado um dia antes de vir depor e, inexplicavelmente, a nossa depoente de hoje também é ouvida um dia antes de vir depor. Não quero eu aqui fazer qualquer tipo de pensamento que há um movimento, longe de mim falar isso da Polícia Federal, mas é estranho e para mim, e como para muitos outros aqui, como jabuti não sobe em árvore, nós não podemos entender como é que são feitas essas coisas. Sem citar as declarações de senadores, a Polícia Federal disse em nota que a investigação da compra da Covaxin atende às disposições constitucionais e legais e que há prazo para concluir o inquérito. Afirmou que a produção de provas e o depoimento de pessoas que possam contribuir para elucidar os fatos não está atrelada a outras investigações em andamento. E concluiu dizendo que trabalha de forma isenta e imparcial em busca da verdade real dos fatos, sem perseguições ou proteções de qualquer natureza. O presidente da CPI fez ainda um desabafo sobre os obstáculos que a CPI tem enfrentado para investigar as ações, omissões e denúncias de corrupção que afetaram o combate à pandemia. E fez duras críticas ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Ser complacente
com um governo que não tem 1 milímetro de solidariedade, um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros, um presidente que abre a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele, um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. Considerando a decisão do Supremo, o relator Renan Calheiros, do MDB, iniciou os questionamentos com uma pergunta que em nada comprometeria Emanuela. E mesmo assim, ela se negou a responder. Vossa Senhoria é empregada da empresa ou que em condição participa funcionalmente da Precisa? Senhor relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Diante das insistentes negativas, Omar Aziz decidiu suspender a sessão e pedir esclarecimentos ao presidente do STF sobre o alcance da decisão dele e o limite do silêncio de Emanuela Medrades. A decisão do ministro Luiz Fux só saiu no início da noite. Ele afirmou que cabe à defesa inicialmente decidir a quais perguntas não deve responder para não se autoincriminar. Mas ressaltou que a CPI tem a palavra final sobre a aplicação de punições caso entenda que a depoente abusou do direito de ficar calada. As comissões parlamentares de inquérito, como autoridades investidas de poderes judiciais, recai o poder-dever de analisar, à luz de cada caso concreto, a ocorrência de alegado abuso do exercício do direito de não incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPI de autoridade para adoção fundamentada das providências legais cabíveis. A sessão foi retomada pouco antes das 8 da noite. O presidente da CPI começou perguntando qual a função de Emanuela Medrades na Precisa. Eu sou diretora executiva e responsável técnica da Precisa. E eu sou envolvida em todas as tratativas contra a pandemia que a Precisa atuou. Dessa forma, devido à negativa que me deram de um pedido de adiamento, eu pedi que fosse adiado por 12 horas esse depoimento. Eu vou permanecer no que eu julgar ser referente à pandemia, essa CPI e também a empresa, permanecer em silêncio. Porque é humanamente impossível você passar o dia inteiro nessa tortura e depois vir até aqui e ter que depor por mais 8 horas, sendo que eu estou totalmente disposta a esclarecer e eu só pedi 12 horas de adiamento. O relator prosseguiu questionando e, orientada pelos advogados, a diretora da Precisa disse que permaneceria em silêncio, alegando várias vezes que estava exausta. Omar Aziz reclamou da atitude. Exaustos estamos todos nós. Exausto está 534 mil brasileiros que perderam a vida e seus familiares. Exausto é a brincadeira que se fez no Brasil para comprar vacina. E a Precisa brincou de vender vacina. A senhora está aqui por causa disso. Então, a exaustão sua não é 1 centímetro de uma mãe ou de um filho que chora a perda do pai ou dos seus filhos. A decisão do ministro Fux é muito clara em relação à senhora não responder aquilo que possa lhe autoincriminar. Mas a senhora não pode aqui justificar que a senhora está exausta e não responder qual é o salário que a senhora tem, como a senhora é remunerada, porque isso aí são perguntas simples. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, questionou se Emanuela se recusava a responder às perguntas porque estava exausta ou porque não queria se autoincriminar. A diretora da Precisa afirmou que precisava de um tempo para descansar, mas que queria colaborar com a CPI. E Omar Aziz remarcou o depoimento para amanhã. Você não está querendo responder algumas perguntas porque você está exausta ou porque você não quer se incriminar? Senhora senadora, eu estou sem condições físicas e psicológicas, não tem crime, não tem irregularidade. Eu estou disposta a esclarecer. Amanhã você falaria tudo? Sim.
Sim, eu estou. A minha intenção é colaborativa. A senhora está convocada amanhã às 9 horas da manhã. Nós procuramos o Palácio do Planalto para comentar as declarações do senador Omar Aziz, mas não tivemos resposta.